Ponto Prosa, edição especial, excepcionalmente apresentado na segunda-feira, dia 7, na quarta, dia 9, às 19 horas e no próximo sábado, às 11 da manhã. Eu, Cláudia Collen, entrevisto o Dr. Atos Avelino, ex-prefeito de Montes Claros, aqui na PEC Estação. Olá a todos, eu sou Cláudia Collen e o Ponto Prosa de hoje é muito especial. Nós vamos entrevistar o ex-prefeito de Montes Claros, o médico, o professor universitário, Dr. Atos Avelino. Seja bem-vindo ao Ponto Prosa da PEC Estação, Dr. Atos, e nós gostaríamos de saber o que o senhor anda fazendo ultimamente e como está a vida fora da administração municipal. Olá, Cláudia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na PEC Estação. Quero, antes de mais nada, cumprimentar e parabenizar vocês por esse trabalho tão bacana, tão gostoso, esse trabalho que cultiva Montes Claros, suas raízes, né, nossos conterrâneos montesclarenses. Parabéns, é muito grande o prazer de estar aqui com vocês. Cláudia, depois que nós encerramos a nossa gestão municipal, no final de 2008, eu trabalhei um ano no governo de Minas, naquele Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDE, que é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, onde nós trabalhamos basicamente buscando investimentos para o norte de Minas, além da nossa cidade. Eu me lembro que naquela época conseguimos desenvolver trabalhos que resultaram em pesquisas, em investimentos, particularmente na área da mineração, aí na região do Rio Pardo, de Salinas, essas mineradoras que hoje estão trabalhando com a questão do minério de ferro. Também em Riacho dos Machados, a gente trabalhou para trazer a Carpathian Gold, uma companhia canadense, que hoje já tem uma subsidiária Mineração Riacho dos Machados, na questão da extração e também do beneficiamento do ouro. São alguns trabalhos que fizemos também em parceria com a ADENOR, a Associação de Desenvolvimento do Norte de Minas, que na nossa época, quando eu estava na diretoria do INDE, assinou com o governo do estado um convênio para que essa agência de desenvolvimento regional também pudesse desenvolver aqui os seus trabalhos de busca das vocações regionais e de investimentos externos que pudessem promover o nosso desenvolvimento regional. Então, esse foi o ano de 2009, foi o primeiro ano que eu fiquei fora da administração municipal e trabalhei, portanto, no governo de Minas, no Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Do ano passado para cá, aliás, de 2010 para cá, 2010, 2011, eu retornei a Montes Claros e reassumi as minhas funções na Universidade Estadual de Montes Claros, nossa Unimontes, onde eu sou médico e professor. Eu sou médico do Hospital Universitário, conhecido como HU ou como Hospital Clemente Faria, onde eu trabalho principalmente, além da assistência médica aos pacientes internados nas enfermarias de clínica médica do hospital, eu trabalho principalmente como professor orientador dos estagiários, alunos do último ano do curso médico, estagiários de clínica médica, e também com os médicos residentes. Eu faço preceptoria, ou seja, uma supervisão, uma orientação daqueles médicos que estão fazendo residência em clínica médica, que é a nossa área de atuação. Gosto muito de trabalhar no hospital universitário, porque é um hospital 100% público, é um hospital que atende exclusivamente pelo SUS, pelo nosso Sistema Único de Saúde do Brasil, e é um hospital que vive de recursos basicamente do governo estadual, mas também com recursos oriundos do Ministério da Saúde. E lá nós fazemos não só a referência de assistência médica hospitalar de pacientes de Montes Claros, mas de toda a região do norte de Minas, mais ou menos meia, 50%, e é uma atividade que eu gosto muito, não só da atividade assistencial aos pacientes, mas também de aprender junto com os estagiários e com os médicos residentes. Ok, então a vida está agitada. Graças a Deus, tem trabalho. O nosso papo aqui hoje é mais cultural e menos político. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que o senhor está vendo o cenário cultural da cidade nesse momento, em que os artistas, em geral, reivindicam tantas iniciativas. Olha, Cláudia, você, melhor que eu, sabe dos inestimáveis, incomensuráveis valores culturais da nossa terra. Montes Claros é um celeiro
de artistas e tem uma riqueza cultural maravilhosa, né, em todas as artes, em todas as manifestações e expressões dessa arte, dessa cultura, que nós somos incapazes de descrever, dada a sua diversidade, ao seu leque tão amplo, a sua diversidade. E vocês aqui na República do Paquistão fazem muito bem o cultivo, né, a promoção, a divulgação e uma homenagem permanente a essa arte e a essa cultura norte-mineira e montes-clarense. E eu lamento muito que num terreno assim tão fértil, né, um celeiro assim tão rico de valores artísticos e culturais, essa classe que tão bem representa as nossas raízes não tenha nem de longe o apoio que precisava ter dos governos, muito menos ainda do governo municipal. Eu tive a grata honra e o privilégio de ser prefeito da nossa terra no período de 2005 a 2008 e naquela oportunidade nós nos cercamos de companheiros que sabiam valorizar a nossa arte e a cultura, e eu sou muito grato, por exemplo, aos companheiros João Carlos Rodrigues, grande artista plástico, de extrema sensibilidade, que soube conduzir com harmonia, num sentido integral e multifacetado, a administração da nossa Secretaria de Cultura, dando oportunidades não só às manifestações artísticos culturais, as mais variadas da nossa terra, mas também promovendo na periferia da cidade, nos centros de convívio, nas associações culturais diversas, a parcerias para o desenvolvimento de potencialidades, de crianças, de jovens. Fizemos, por exemplo, a Casa do Tambor. Nós tínhamos uma parceria muito grande também com a Orquestra de Rebecas, com professores que ensinavam até a construir os instrumentos e assim por diante. Na Associação de Promoção e Ação Social também, da chamada APAS, nos Centros de Convívio Social da APAS, na época a doutora Vera era a presidente da APAS, ela levou muito dentro daquele projeto ECA, Esporte, Cultura e Arte, a formação artística para crianças e adolescentes no contraturno escolar. Bom, eu queria dizer assim que eu fui muito feliz ao ter companheiros como João Rodrigues, como Haroldo Pereira e outros que souberam interagir, artistas que são no meio artístico e cultural de Montes Claros, de tal forma que naquela época nós tivemos grandes manifestações, inclusive patrocinadas pelo Poder Público Municipal. Eu me lembro de apresentações magníficas. Nós tivemos, por exemplo, chamadas Janelas da Matriz. Lembro-me também que comemoramos com muito gosto o Sesc Centenário de Montes Claros, quando foi feita uma homenagem a muitos nomes da nossa história. Enfim, também cultivamos muito a questão das nossas festas de agosto, com apoio importante aos nossos ternos de congado, né, nossos catopês, marujos e caboclinhos, bem como também tivemos edições interessantes da Festa Nacional do Piqui. Foram muitas as atividades, mas o fato é que numa região como a nossa, numa Montes Claros tão rica de arte e cultura, com tantos profissionais ou mesmo amadores, fazedores da arte e da cultura, era necessário que voltássemos a ter um apoio realmente concreto, não um paternalismo, não um protecionismo e muito menos uma tutela, um direcionamento pelo Poder Público Municipal, mas um apoio, né, para que essas manifestações espontâneas da arte e da cultura tivessem condição de acontecerem em todo o seu esplendor. Ponto Prosa, edição especial, excepcionalmente apresentado na segunda-feira, dia 7, na quarta, dia 9, às 19 horas e no próximo sábado, às 11 da manhã. Eu, Cláudia Collen, entrevisto o Dr. Atos Avelino, ex-prefeito de Montes Claros, aqui na Pequistação. E nós voltamos com o Ponto Prosa, entrevistando o médico e ex-prefeito de Montes Claros, Atos Avelino. Como dissemos, doutor Atos, o programa de hoje é menos político e mais musical. Mas nós gostaríamos de saber se o senhor cogitaria se candidatar a prefeito nas próximas eleições e como o senhor vê a Montes Claros de hoje.
Olha, Cláudia, eu devo confessar a você que se eu fosse ouvir a minha família, minha mulher, os meus filhos, e se eu fosse ouvir também a minha tranquilidade, a minha privacidade, a minha paz de espírito, do ponto de vista familiar, eu realmente não me candidataria esse ano a prefeito de Montes Claros. Entretanto, a gente não vive só no nosso ambiente familiar, na nossa privacidade particular. A gente convive socialmente e eu tenho uma interação grande com o povo de Montes Claros, não só através das minhas atividades médicas no hospital universitário, mas também nos contatos sociais diversos que a gente mantém no dia a dia. A verdade é, Cláudia, que a gente está sendo convocado. A verdade é, assim, sem falsa modéstia, que a cada quarteirão que eu caminho aqui em Montes Claros, agora mesmo que eu vim aqui para a Pequistação, a gente é parado em cada esquina, em cada quarteirão, as pessoas cobrando e nos convocando a disputar de novo a Prefeitura Municipal de Montes Claros. Lamentavelmente, é do conhecimento de todos, inclusive pesquisas mostram isso, existe hoje um grau de insatisfação imensa com a atual gestão da nossa cidade. Infelizmente, insatisfação em todas as áreas, eu não vou aqui elencar todas elas, mas posso citar alguns exemplos candentes. As pessoas reclamam, por exemplo, do desleixo, do descaso, da sujeira da cidade, da buraqueira, é uma cidade intransitável, não é? Mas antes do senhor continuar, eu gostaria que o senhor falasse se o senhor está pronto para se candidatar, se há algum impedimento que impeça a sua candidatura. Pois não, Cláudia, veja bem, não há nenhum impedimento. Eu estou habilitado porque já estou há um ano antes das eleições filiado no Partido Socialista Brasileiro, que é um partido emergente no país. O PSB é um partido que tem hoje 6 governadores, tem 2 ministros de Estado da República e temos 30 deputados federais, aproximadamente, com prefeituras importantes, como a Prefeitura de Belo Horizonte. Entretanto, o PSB, que é hoje o partido que mais cresceu na eleição de 2010, ele ainda é pequeno em Minas Gerais. E nós tivemos, neste mês de março, no dia 5 de março, em Belo Horizonte, uma reunião com a direção estadual do partido, onde foi definida a meta de se eleger pelo menos 50 prefeitos, particularmente nas cidades maiores de Minas, Montes Claros dentre elas, e eu estou, portanto, perfeitamente filiado, habilitado e até já pré-indicado pelo meu Partido Socialista Brasileiro, o PSB, como pré-candidato à Prefeitura de Montes Claros. É claro que as convenções partidárias oficiais, pelo calendário eleitoral, só vão acontecer no mês de junho e a pessoa só pode se declarar candidata após a sua efetiva aprovação na Convenção Municipal Partidária do mês de junho. Mas no nosso partido, diferentemente de outros, não existem outros pré-candidatos a prefeito. Nós temos sim uma boa chapa de pré-candidatos a vereador, mas eu sou o único pré-candidato a prefeito do PSB. Então essa questão está perfeitamente superada e outra questão que parece que você quis abordar porque tem sido uma voz reincidente daqueles nossos adversários, particularmente aqueles que hoje se instalam no poder público municipal, uma rádio peão que insiste em dizer que eu não poderia, juridicamente, me candidatar nas eleições municipais de 2012. É uma mentira absoluta, Cláudia. Eles conseguiram sim nos prejudicar a partir de um processo bobo que aconteceu nas eleições de 2008, últimas eleições a prefeito de Montes Claros, quando o meu então adversário, atual prefeito, moveu um processo porque eu subi num palanque religioso que as igrejas evangélicas faziam na Praça Jatobás, em setembro de 2008, a favor da paz. Era um evento evangélico chamado Semana da Paz. E eu era prefeito, por isso fui convidado, compareci, mas era também candidato à reeleição. E o meu adversário, hoje prefeito, me acusou de ter utilizado aquele evento politicamente com fins eleitorais. Eu não vou entrar nem no mérito da questão, apesar que foi um absurdo, foi uma aberração, mas ele conseguiu me prejudicar porque eu acabei ficando realmente, por decisão do TRE, inelegível por 3 anos. Só que esses 3 anos são contados a partir do fato gerador, eleições municipais de 2008, e eles se encerraram em outubro de 2011, completaram-se os 3 anos, e eu estou absolutamente livre e elegível e posso perfeitamente participar
das eleições desse ano. Ok, então a gente vai para mais um bloco de música e voltamos já. Ponto Prosa, edição especial, excepcionalmente apresentado na segunda-feira, dia 7, na quarta, dia 9, às 19 horas e no próximo sábado, às 11 da manhã. Eu, Cláudia Collen, entrevisto o Dr. Atos Avelino, ex-prefeito de Montes Claros, aqui na PEC Estação. Estamos no ar com o Ponto Prosa, entrevistando hoje o médico, o ex-prefeito da cidade, Atos Avelino. Doutor Atos, através do Facebook, nós observamos que as pessoas criticam muito o estado em que se encontra a cidade. Eu falo do trânsito, da violência, da situação das ruas, cheias de buracos. Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, Cláudia, eu poderia ser até suspeito para falar disso, porque afinal eu disputei 2 turnos da última eleição municipal de 2008 com o atual prefeito e fui adversário dele, apresentei uma proposta diferente, tinha convicção que a nossa proposta era melhor e, lamentavelmente, 53% do eleitorado de Montes Claros em 2008 optou pelo governo municipal que nós temos hoje. Eu já sabia, portanto, que ia ser ruim, tanto que lutei contra isso, mas eu não sabia que ia ser tão ruim, Cláudia. É impressionante, eu nunca vi isso na história de qualquer cidade, muito menos de Montes Claros. Os índices de reprovação popular, medidos em pesquisa dessa atual administração, índice de reprovação de 82%. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. O senhor está falando agora como cidadão mesmo, né? Sim, com certeza. E a população reclama demais. Esse clamor, Cláudia, em todas as áreas, não só na área urbanística, vamos dizer assim, onde as ruas estão destroçadas, estão intransitáveis, buracos intermináveis, etc. E isso aqui no centro da cidade, no centro-sul da cidade, na área chamada mais nobre da cidade, você precisa ver como que está a situação nos bairros, na periferia, para não dizer na zona rural, cujas estradas vicinais também estão intransitáveis. Mas, infelizmente, não é só nessa questão viária. Na área da saúde, por exemplo, as pessoas que precisam da saúde pública é que sabem a dificuldade que é hoje você encontrar médico em posto de saúde, de você encontrar remédio em posto de saúde. E pior do que isso, você conseguir fazer exames complementares, consultar com um especialista. Então, se você depender de um atendimento médico hospitalar, ou pior ainda, de um pronto atendimento de urgência ou de emergência, a situação de Montes Claros é calamitosa. Nós sabemos que Montes Claros é um centro de referência regional, né, que atende todo o norte de Minas e até o sul da Bahia. Nós temos uma população referencial aqui de cerca de 1,5 milhão de habitantes e que é histórico a questão do congestionamento dos hospitais de Montes Claros, dos nossos pronto-socorros. Só que isso se agravou muito, apesar dos nossos municípios vizinhos estarem se capacitando, se qualificando, apesar dos governos estadual e federal estarem investindo na resolutividade, na capacidade de resolução dos problemas de saúde das nossas cidades vizinhas co-irmãs norte-mineiras. Os hospitais de Montes Claros estão cada vez mais abarrotados e congestionados e inviáveis por razões de absoluta irresponsabilidade dessa atual gestão que eu posso explicar por A mais B. Em primeiro lugar, na medida em que a rede pública básica, na medida em que os centros de saúde, as unidades de saúde do PSF não funcionam, vão para os hospitais demandas de atendimentos que não precisavam de ir para o hospital. Poderiam ser resolvidos a nível das unidades do PSF, por exemplo. E depois, aquele repasse mensal que nós fazíamos todo santo mês aos pronto-socorros da Santa Casa e do Haroldo Torinho, era um repasse que somava R$300 mil por mês, um total de 3.600.000 por ano. Não era tanto dinheiro assim, mas era um dinheiro que ajudava a manter a atividade de pronto atendimento nesses pronto-socorros para um atendimento universal. Hoje, esses hospitais estão em situação periclitante. O Haroldo Torinho já ameaçou fechar. A Santa Casa teve que recorrer a empréstimo bancário para poder pagar os seus funcionários. Então, eu considero isso de uma irresponsabilidade imensa com a saúde da nossa população. E acabaram de fechar o prontamente. Também, né?
Eu nem me dirigi especificamente ao pontualmente porque é um atendimento mais especializado, mais segmentar, né, específico da área da saúde mental, mas também fecha por falta de apoio da saúde municipal, da Prefeitura Municipal. É uma pena, é uma lástima, né? Eu enfatizo muito esse aspecto da saúde, Cláudia, porque além de médico clínico, eu sou médico sanitarista com especialização em saúde pública, fui diretor regional de saúde pública no governo Tancredo Neves, e sem falsa modéstia, me esmerei muito no tratamento da saúde pública de Montes Claros, nos 4 anos que tivemos à frente da nossa prefeitura, de tal forma que nós construímos um sistema público municipal de saúde que, infelizmente, está destroçado. Isso me deixa profundamente triste e indignado. Nós vamos para mais um bloco de música e o Ponto Prosa volta daqui a pouco. Ponto Prosa, edição especial, excepcionalmente apresentado na segunda-feira, dia 7, na quarta, dia 9, às 19 horas e no próximo sábado, às 11 da manhã. Eu, Cláudia Collen, entrevisto o Dr. Atos Avelino, ex-prefeito de Montes Claros, aqui na PEC Estação. Voltamos com o Ponto Prosa, entrevistando o Dr. Atos Avelino. Doutor Atos, o senhor é médico, é professor, é ex-prefeito. O que o senhor aprendeu com a administração municipal e o que o senhor faria diferente? Só para fechar o programa, eu gostaria dessa resposta. A gente aprende muito, Cláudia. A gente aprende fazendo e às vezes até errando. Por mais teoria que se tenha, por mais cursos que se faça, você aprende mesmo fazendo. Foi um aprendizado muito rico, muito interessante. Eu tenho muito orgulho de ter sido prefeito da nossa terra, né? Uma cidade importante como Montes Claros, a 5ª maior cidade de Minas, capital dessa grande região norte mineira. Veja bem, são muitos os aprendizados, mas eu podia elencar alguns aspectos importantes. Primeiro, você tem que ter um planejamento de longo prazo. Você tem que pensar a cidade não para 1 ano, 2 anos e nem para 4 anos. Você tem que pensar a cidade para 20, para 30 anos. Você tem que pensar no futuro, porque Montes Claros, daqui a 20 anos, ao invés de 400 mil, vai ter 1 milhão de habitantes. Então você tem que imaginar aonde você vai querer chegar lá na frente para você fazer os passos intermediários aqui. Então é fundamental você ter um planejamento de médio e longo prazo. Mas por outro lado, você tem que estar preparado com uma máquina azeitada e uma equipe competente e ágil para dar respostas mais imediatas a questões candentes que aparecem no cotidiano, no dia a dia da administração, e que o povo não pode ficar esperando toda uma gestão acabar para ser atendido. Nós estamos vendo aí agora, já no 4º e último ano dessa administração, promessas de campanha feitas há 4 anos, quer dizer, promessas repetidas e reprisadas ao longo de toda essa gestão, que até hoje nada aconteceu, nem na área urbanística, nem na área da saúde, nem na atenção social, nem no saneamento. Até hoje eles não fizeram a interligação dos interceptores sanitários com as redes coletoras de esgoto para fazer efetivamente funcionar uma estação de tratamento de esgoto que nós deixamos pronta em parceria com o governo mineiro na ocasião da nossa gestão. Então, a gente aprende muita coisa, mas eu aprendi uma que eu não vou esquecer, Cláudia. É o seguinte: embora tenhamos feito uma gestão participativa, uma gestão democrática, nós fizemos orçamento participativo, foram eleitos 180 delegados em 12 regiões programáticas da cidade, onde a população participou ativamente no elenco das suas prioridades, escolhendo aquilo que era mais importante para cada bairro, cada região da cidade. Eu pequei por não me comunicar bem. A nossa gestão, a nossa administração errou na sua parte de comunicação social, na parte de publicizar o que estávamos fazendo, na questão do retorno à população daquilo que não foi possível fazer naquele determinado tempo, e muito menos publicizamos aquilo que realmente fizemos. Cláudia, hoje eu fico impressionado. Graças a Deus,
em apenas uma gestão, em apenas 4 anos de mandato, que na realidade foram 2, que os 2 primeiros anos nós ficamos arrumando a casa, superando as dificuldades financeiras, jurídicas, legais, etc. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas a prefeitura estava inadimplente numa série de questões, estava proibida de receber verbas federais, porque não tinha, por exemplo, o certificado de regularidade previdenciária. Então ficamos 2 anos saneando, arrumando a casa, preparando a prefeitura para trabalhar, fazendo os projetos, captando recursos, e nos 2 últimos anos, olha, eu me sinto orgulhoso, porque nós construímos grandes escolas municipais, reformamos e ampliamos 65 escolas municipais, reequipamos, criamos brinquedotecas, bibliotecas. Na área da saúde, nós constituímos mais de 50 equipes multiprofissionais em saúde da família, com médicos, enfermeiros, odontólogos, agentes comunitários de saúde, etc. Construímos unidades do PSF, das quais eu me orgulho, como, por exemplo, a unidade de saúde do bairro Morrinhos, que alberga hoje 3 equipes do PSF. Outras unidades nos bairros Monte Carmelo, Santa Lúcia e assim por diante. Pagávamos todos os meses aquele recurso municipal para os pontos-socorros da Santa Casa, do Haroldo Torinho. Enfim, na saúde pública acho que fizemos um bom trabalho, mas não só aí. Eu podia citar para você, além da parte de saneamento, da construção de quilômetros e quilômetros de interceptores sanitários, da construção da estação de tratamento de esgotos, nós deixamos prontas bases para avenidas importantíssimas, como a Avenida Pai João, que foi abandonada, completamente largada por essa administração, que ouvidou os milhões de reais que estão lá debaixo da terra em galerias de concreto para fazer a parte do saneamento, como se aquela obra fosse minha. A obra não é minha, a obra é do povo de Montes Claros, é do contribuinte, é do cidadão, e cada prefeito tem a obrigação de continuar as obras que o outro iniciou. Mas eu podia dizer para você também, na parte de vias de acesso e pavimentação, nós fizemos vias de acesso para os mais diversos bairros de Montes Claros, por mais distantes que foram. Eu posso lembrar aqui vias de acesso ao Santa Amaro, Olga Benário, a Avenida Queluz no bairro Maracanã, a Avenida Sol Nascente, que faz acesso à Vila Sion, a via de acesso ao Jardim Primavera, a grande Avenida 100 de pista dupla entre o Vilagem do Lago 2 e o Jaraguá 2, a Avenida Independência no bairro Independência. São avenidas imensas que fizeram o desafio de várias administrações no passado. A Avenida Arthur Fagundes Filho no Delfino Magalhães, a grande Avenida 14, hoje chamada Avenida Tito Veciano no Major Prates, e assim por diante, Cláudia, inúmeras ruas que pavimentamos no Vilagem do Lago 2 e em outros bairros carentes de Montes Claros. Havia de acesso à cidade industrial, né? Mas nós não publicizamos nada disso, nós não fizemos propaganda, nós não demos satisfação ao povo. E Montes Claros é muito grande. O que você está fazendo lá na cidade industrial, no Maracanã, as pessoas não ficam sabendo. O que você está fazendo no Delfino Magalhães, o pessoal lá do JK não fica sabendo. Então, é obrigação, inclusive, do gestor publicizar, né? Então, eu aprendi que eu preciso me comunicar melhor. A nossa comunicação social foi falha, né? E quando eu vejo hoje a prefeitura gastando milhões e milhões de reais em horário nobre de televisão para propagandear aquilo que efetivamente ela não está fazendo, eu fico impressionado com essa diferença. Muito obrigada, doutor Atos Avelino. Foi um prazer recebê-lo aqui no Ponto Prosa e a gente volta na semana que vem. Eu que agradeço, Cláudia, a você, a Pequistação, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizá-los mais uma vez pelo seu belo trabalho, desejar todo o sucesso que vocês tão bem merecem. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Continue curtindo a nossa rádio. Obrigado.